Sejam muito bem-vindos à nossa aula 2 da nossa jornada Desvendando a Ayahuasca, onde nós vamos falar sobre espiritualidade, sobre a proteção espiritual. Essa é uma aula um pouquinho diferente. Para quem não sabe, a Ayahuasca não é apenas um componente químico, ela é uma medicina espiritual, ela é o próprio espírito. Nós tratamos a Ayahuasca como uma rainha, a rainha da floresta. E com toda a honra, toda a gratidão, eu espero verdadeiramente contribuir com vocês que me assistem com esse conteúdo. Muito do que vai ser falado aqui, nem mesmo dentro do curso Guardiões da Ayahuasca foi trazido ainda. Isso porque o nosso curso passa por constantes atualizações. Então a gente sempre vai ouvindo o que os irmãos trazem, as dúvidas maiores, e assim a gente vai gravando mais aulas, vai trazendo mais clareza. E assim, a cada 2, 3 meses, a gente vai trazendo algumas atualizações baseado nas dúvidas dos próprios alunos dentro da nossa comunidade, no privado, no grupo mesmo, onde a maioria de vocês faz parte ali, o grupo VIP, muitas conversas são trazidas ali, a gente consegue dessa maneira compreender as dúvidas maiores que vocês têm. Eu espero de verdade que vocês sejam impactados por essa aula foi totalmente ancorada espiritualmente. Para ancorar essa aula, eu me ancoro no Pajé Rapé. Para quem não sabe, o rapé, ele é uma medicina sagrada também, embora a aula seja sobre a Ayahuasca. A gente vai falar um pouquinho sobre rapé dentro dos processos de Ayahuasca. Eu utilizo o rapé dentro dos meus ancoramentos também. Vocês vão entender o porquê. O pajé representa a força do masculino e, afinal de contas, o que foi criado primeiro? Primeiro foi criado o masculino, então a gente também vai falar sobre isso. Sem mais delongas, indo direto ao assunto e também respeitando o seu tempo, sabendo o quanto hoje a vida é bastante corrida, quero começar falando sobre proteção espiritual. Bom, como acabei de falar, a Ayahuasca é uma medicina espiritual, ela é o próprio espírito da floresta. E ela traz ali, dentro de uma cerimônia de Ayahuasca, todas as conexões relacionadas principalmente às crenças, aos valores e também aos guias, mestres e guardiões que ancoram a casa onde você vai consagrar. Primeiro ponto a se observar, o nome da casa. O nome da casa já carrega uma missão relacionada ao seu próprio nome. Muita gente não sabe disso. Escolhe de uma forma aleatória o nome que vai colocar na sua egrégora. Mas a questão é que esse nome, ele já começa ali a trazer uma espiritualidade que seja coerente com a mensagem que aquele nome traz. Quando eu coloquei na minha casa o nome de espiritual Chave Mestra, eu já tinha o conhecimento sobre isso e a minha intenção era que realmente eu fosse capaz de abrir internamente todas as portas que eu precisasse abrir. Depois eu fui descobrir que tudo é luz e sombra em relação a essa questão do nome da casa também. E aí eu passei por um período longo, inclusive, na Chave Mestra, abrindo alguns baús de Pandora. O que significa na prática? O que é abrir o baú de Pandora? É realmente acessar todo tipo de maldição que eu pudesse ter na minha vida, vidas passadas, linhas paralelas e assim por diante. E isso acontecia não só comigo, mas com as pessoas que estavam participando dos meus rezos. E foi muito interessante todo esse processo. Eu preciso abrir uma proteção redobrada para intencionar quais são as portas que nós queremos abrir e bloquear as demais, porque algumas portas é interessante que a gente não mexa realmente. Eu conheço casas que carregam, por exemplo, a palavra amor no nome da sua egrégora. E se não souberem exatamente qual é a missão que estão carregando relacionado a isso, podem acabar sofrendo desestruturas na vida pessoal no que se refere aos relacionamentos. E inclusive eu mentorei uma dessas casas e cheguei para uma das pessoas e falei, essa casa carrega essa mensagem, então é muito comum que você precise passar por determinados vales, falando com o dirigente, relacionado aos seus relacionamentos conjugais, com seus filhos, com seus amigos, e não à toa esse dirigente enfrentava muitos desafios em relacionamentos amorosos e assim por diante. A energia que a casa carrega e transmite para os seus pacientes é sumariamente a energia do dirigente e em seguida, por hierarquia, a energia dos guardiões e depois a energia dos pacientes. O que o dirigente cultua na própria vida é importante você observar. Então, se você tem ali um dirigente de casa que é cristão, ele vai carregar os princípios cristãos, como é o caso da minha casa. Minha casa, Chave Mestra,
a gente segue diversas premissas relacionadas a isso. Tem casas que tem um dirigente umbandista, e aí esse dirigente ele vai carregar os orixás, os caboclos, os guias ali ancorando esse trabalho. Tem casas xamânicas que vão carregar os princípios do xamanismo, casas que servem ali a Krishna, casas que servem a Shiva e assim por diante. Cada casa vai carregar ali na sua essência, na sua mensagem, na sua energia, que é a coisa mais importante, na sua espiritualidade, que tem a ver com essa energia, os princípios, os preceitos, os valores relacionados aos seus guias. Como é que eu vejo isso? Onde é que eu vejo isso? Você vê isso, por exemplo, no altar dessa pessoa. Geralmente o altar que é montado em uma cerimônia, e isso é muito divulgado em fotografias, todo mundo que tem egrégora, que tem página lá no Instagram, acaba sempre fazendo aquela foto do altar e publicando nas suas redes sociais esse tipo de coisa, por exemplo. Então já é uma boa dica para você ver se os mestres que aquele dirigente serve são mestres que ressoam com a sua energia e os seus princípios e valores. Por ressonância, você já vai ser atraído para uma casa que tem ali um princípio, um valor com o qual você precisa se conectar. Por exemplo, o primeiro lugar onde eu me conectei era um lugar que tinha muito forte a essência do xamanismo, os índios, então eu comecei em aldeia. E eu tenho descendência indígena na minha família. Então, muito interessante porque eu precisava curar uma série de coisas relacionadas a isso. E depois eu fiz a minha escolha espiritual, né? Eu nasci em berço evangélico, mas eu tenho na minha descendência, na minha ancestralidade, os índios. Então havia muito dessa sabedoria que eu precisava me conectar e foi de uma riqueza extraordinária. Eu me tornei mais completa com isso. Depois eu fiz a minha escolha e escolhi o universalismo, trazendo como base da minha casa, como topo da hierarquia, Jesus Cristo. Talvez, assim como eu, você se conecte inicialmente a uma vertente e depois, por uma questão de escolha, você mude. E se você é guardião ou dirigente de uma egrégora, eu convido você a refletir sobre esses princípios e valores e sobre os mestres que estão ancorando espiritualmente os seus trabalhos de ayahuasca. E algo que é muito importante de você observar, caso você tenha escolhido ali para o seu altar imagens, estatuetas e coisas assim para colocar de uma forma aleatória, que você realmente conheça profundamente cada um daqueles arquétipos que estão no seu altar. Sabrina, por que arquétipos? Aliás, o que são arquétipos? Arquétipos, segundo Jung, são manifestações, representações do inconsciente coletivo. Se eu falo, por exemplo, para você que está aqui no Brasil ou para alguém que está lá na Índia sobre o leão, eu tenho certeza que esse leão será definido com as mesmas características. E por que disso? Porque tudo é energia. Então, da mesma maneira que você aqui no Brasil enxerga um leão, lá na Índia eles também enxergam. Essas características são universais, fazem parte de um inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É quando você tem pessoas de diferentes partes do mundo pensando de uma mesma forma. E isso acaba definindo qual é a energia que aquilo assume. Então, mesmo que de uma forma inconsciente, que de relance, você veja, por exemplo, a estatueta de Jesus, da Virgem Maria, da Iemanjá, ou seja lá qual for a estatueta que você tem, você vai entrar em contato com essa energia só pelo fato dela estar ali no seu altar. Então é muito importante que o altar tenha nele as energias que você quer que ancorem esse trabalho. Ao decidir participar de um trabalho de ayahuasca ou mesmo promover um trabalho de ayahuasca, automaticamente você estará abrindo um portal sagrado, um portal espiritual e energético. Uma grande dica é que você, que é dirigente principalmente, não trabalhe sem nenhum mestre ascensionado. Quais são os mestres ascensionados? Você pode até fazer uma pesquisa no Google se você quiser, mas os principais, Jesus Cristo, Arcanjo Miguel, são mestres ascensionados. Tem vários outros, mas esses dois são os principais, os que a maioria de nós aqui trabalha. Eu trabalho fortemente com Cristo, com o Arcanjo Miguel e com a Mãe Maria. E os outros seres, eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Tem algumas pessoas que são de determinadas vertentes que até trabalham, por exemplo, com Jesus Cristo e outras manifestações espirituais e energéticas, mas não colocam o mestre ascensionado no topo da hierarquia.
E é aí que muita coisa acaba dando errado. O que pode dar errado quando você não coloca no topo do seu trabalho um mestre ascensionado? Você abre fendas espirituais no campo para que zombeteiros, obsessores, seres de baixa vibração entrem. E coisas muito assustadoras podem acontecer. Eu já ouvi relatos de mirações coletivas, por exemplo, de crianças sendo queimadas na fogueira e todo mundo no campo viu, sentiu o cheiro de queimado, de pessoas morrendo ali, crianças morrendo ali, em uma miração extremamente assustadora. Isso pode acontecer na ayahuasca? Pode, quando o campo não está devidamente protegido. Então, Sabrina, você está me dizendo que os mestres ascensionados, eles blindam esse campo contra a entrada de seres que podem fazer mal nesse trabalho? Exatamente isso. Mas e quanto àqueles que já vêm com os pacientes? Os que vêm com os pacientes, eu já vou explicar como é que isso acontece, esses precisam ser carregados pelos espíritos, que são os espíritos que a gente chama de combate e limpeza. Esses são os espíritos que trabalham nas esferas terrenas, não tão elevados como, por exemplo, Cristo ou Arcanjo Miguel. São muito necessários no campo, fazem um trabalho de harmonização dentro da ayahuasca e são de suma importância. Já vou falar para vocês quais são esses seres também. Mas como que esses obsessores, por exemplo, podem acessar um campo de ayahuasca por meio de pacientes que cheguem, né, ali? Como que eles fazem? Se o campo é blindado, se tudo é protegido, como é que esses seres conseguem adentrar esse campo? Vocês precisam saber que todo tipo de comportamento, hábito e vício atrai obsessores. Todos, não é só álcool e drogas. O mecanismo do vício e do hábito é exatamente o mesmo. Então a gente pode definir o hábito como sendo um vício. Você pode ter vícios positivos e vícios negativos. O que acontece com os vícios negativos é que eles atraem sim obsessores, porque tudo é energia, tudo é ressonância. Se tudo é energia e tudo é ressonância, a pessoa que tem o hábito de comer muito açúcar tem um vício no açúcar. E isso causa tantos danos para a vida dela quanto o vício em drogas. Nossa, mas é um comparativo meio forte, meio pesado. Pois é, mas se você for ver quantas pessoas morrem por obesidade, quantas pessoas têm problemas cardíacos por conta de alimentação, por excesso de carboidrato e assim por diante, você vai ficar assustado. Vai ver que esses vícios velados, esses vícios escondidos, estão levando muito mais pessoas para a morte, inclusive, do que as próprias drogas que são proibidas. Vício em pornografia, abrindo portais malignos para a vida de muitas pessoas, porque a energia sexual é sagrada e é força motriz de realização pessoal, profissional, de autoestima e assim por diante. E esses vícios, eles atraem muitos obsessores, porque tudo é ressonância. Vamos definir agora o que são os obsessores? São baixas vibrações. E essas baixas vibrações, elas ganham essa definição de obsessores, ganham forma de obsessores. Por quê? Porque está alinhada com aquela faixa frequencial de medo, de culpa, de sofrimento, de tristeza, porque a consequência de se manter nesses vícios é esse tipo de sentimento. E os sentimentos, através da escala, por exemplo, de Hawkins, eles são trazidos em faixas frequenciais. Quando um paciente consagra a ayahuasca, qual é o mecanismo de ação dela? Ela vai primeiro limpar. Antes de você subir, antes de você voar na força da ayahuasca, ela precisa limpar primeiro. Então, o que ela vai fazer? Ela vai confrontar esse paciente com seus hábitos, com seus vícios. Tem pessoas que têm o vício de xingar. Tem pessoas que têm o vício de se manter triste e em depressão. Aqui a gente trata a depressão como sendo um vício e todo o processo terapêutico metafísico que a gente trabalha aqui com os nossos pacientes sobre depressão, que aliás é muito eficiente, eu nunca vi nada mais eficiente, falo até por experiência de tudo que eu já me deparei, a gente trabalha com as emoções na forma de vícios. Se a ayahuasca primeiro vai limpar, para que depois esse paciente consiga elevar a sua vibração, porque qual é a finalidade da ayahuasca? É que a pessoa consiga ressignificar tudo aquilo, mudar assim os seus comportamentos. Grave a palavra comportamentos. A ayahuasca ela vem para uma mudança
comportamental nos seus pacientes. Se não houver mudança comportamental, nada muda. Vai ser só uma noite legal. A pessoa sai de lá com serotonina lá em cima, mas não tem mudanças reais na vida. Então a medicina, ela vai confrontar o paciente e aí tudo isso sai. O campo não está selado, não está protegido? E da onde que vem as limpezas? As limpezas não são uma baixa frequência? A pessoa não está expurgando aquilo que não tem que estar mais dentro dela? Por exemplo, o que são as limpezas? As limpezas nada mais são que um processo de elevação. Ou seja, imagine o seguinte, essa pessoa precisa subir uma escada. Só que os degraus eles são altos e ela precisa desempenhar um certo esforço para subir cada degrau. E essa pessoa está carregando pesadas mochilas, muito peso. O que acontece ali no processo de limpeza? De vômito, de diarreia, de choro, de bocejo, tudo isso que acontece. Se essa limpeza não estiver relacionada a uma alimentação errada, a substâncias tóxicas como álcool, como drogas e coisas desse tipo, essa limpeza é emocional. Então essa pessoa literalmente está soltando essas mochilas para conseguir subir esses degraus que são difíceis de subir. Então a ayahuasca, ela primeiro vai tirar todo esse peso. Só que esse peso geralmente é um vício. E esse vício geralmente é uma frequência vibracional. E essas frequências vibracionais são o quê? Obsessores. Para a ciência, são frequências vibracionais medidas em hertz. Para o desenvolvimento humano, são vícios, são hábitos, são comportamentos, são sentimentos ruins que precisam ser ressignificados. Na espiritualidade, obsessores. Tudo é frequência e energia, e é importante salientar que no topo da hierarquia física, o dirigente da casa, ele literalmente despeja a sua energia para todo aquele campo que está participando do trabalho. Então, não que esse dirigente tenha que ter uma vida sem desafios, uma vida imaculada, porque isso simplesmente não existe. Mas é muito importante que o dirigente tenha um olhar sábio para todos os seus desafios pessoais. Não desista, não seja uma pessoa sem fé, não seja uma pessoa que engana as pessoas, não seja alguém que faz coisas erradas, que de repente tem relações extraconjugais. Tudo isso, quando acontece com o dirigente, acaba resvalando para o campo, né? Então uma pessoa que engana, uma pessoa que mente, uma pessoa que trai, uma pessoa que tem uma vida dupla e esteja dirigindo o trabalho de ayahuasca, vai acabar emanando a pior vibração para o campo. De um modo mais abrangente, afinal, o que é espiritualidade? Do que estamos falando aqui, inclusive nessa aula, quando a gente fala de espiritualidade, de mundo espiritual. Espiritualidade é você admitir que nós dependemos da natureza sagrada, é honrar essa natureza, é admitir que o ser humano não conseguiria criar tudo isso que a gente tem aqui. Então, a partir do momento que você tem essa compreensão de que você depende dos 4 elementos da natureza, de que sem eles você não é nada, você consegue finalmente acessar o seu poder ilimitado, porque para isso você precisa honrar a sua matéria primordial. Por isso que a espiritualidade é tão importante, por isso que ela está acima de todo o resto. Tudo que você entende cientificamente como energia, que no desenvolvimento você traz como comportamentos, como hábitos, como vícios, no desenvolvimento pessoal, por exemplo, é produto de uma criação. Então, entender que nós somos parte de um grande todo é o principal para que a gente consiga, inclusive, participar ou ancorar, promover um trabalho com as sagradas medicinas da floresta. E é desse ponto de partida de eu sou menor e Deus é maior que a gente consegue ter uma entrega mais perfeita. Quando a gente fala sobre proteção, propriamente dito, o que a gente está trazendo? A gente tem sempre as energias que já estão dentro do campo que precisam ser transmutadas, certo? E aquilo que está fora do campo, a gente precisa cuidar, o que é ruim, é óbvio, né? O que está fora, a gente tem que cuidar para que não consiga entrar. Quem aqui se lembra daquela cena do filme Matrix, em que o Neo, ele começa a sofrer vários ataques de vários Smiths, né? Aqueles homens com óculos preto, que começam em cima dele, vai um, vai outro, vai outro, vai outro, vai outro, e ele fica repleto de Smiths em volta dele.
E aí ele consegue, com muita força, com muito poder, espantar todos eles de uma vez e voa Smith para todo lado. Quem se lembra dessa cena? Só que o Neo, ele era forte. Se a gente for fazer uma analogia, espiritualmente forte. Ele tinha um espírito forte, ele era o quê? O escolhido. Olha essa analogia que eu estou trazendo para vocês. Se a gente deixar que espíritos de fora entrem no nosso campo, a gente não blindar o nosso campo, muita gente não vai conseguir fazer o que o Neo fez naquela cena. Porque nem todo mundo é o escolhido, nem todo mundo tem a força para sustentar esse nível de espiritualidade, porque é uma escada evolutiva. E aí, se a gente não blindar muito bem esse campo para que esses espíritos que estão do lado de fora, essas energias, entrem, o que pode acontecer? A gente pode ter casos de possessão dentro do instituto, a gente vai ter surtos que não tem nada a ver com predisposição a surto, que às vezes não tem nada a ver nem mesmo com a música. A gente tem a ver com o quê? Com falta de proteção do ambiente. Então, como é que a gente faz para proteger esse campo sagrado? A forma mais poderosa de se fazer isso é através de decretos, de orações. Isso começa na hora de fazer a bênção da medicina. Uma medicina não pode chegar para você e você simplesmente põe no copo, toma ou serve. A medicina precisa ser ancorada por vários dias, ou seja, quem vai dirigir o trabalho precisa rezar essa medicina, dar para ela um banho de música. Aqui nós temos o hábito, por exemplo, de aquecer a medicina. E quando a gente faz isso, a gente está reativando a dimetiltriptamina, senão muitas pessoas nem sequer vão sentir a força, e isso é muito importante e necessário de ser feito. Mas ao fazer esse aquecimento, geralmente eu fico com as mãozinhas apontadas para essa medicina, decretando como eu quero que seja essa cerimônia. Então eu sempre trago ali o tema da cerimônia, o que eu quero que os meus pacientes sintam. Eu falo com todas as letras que eu protejo o meu campo contra zombeteiros, contra obsessores, todos esses seres que possam adentrar esse campo energético, somente os seres que forem recrutados por Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o meu mestre, então eu coloco ele no topo da hierarquia para que ele recrute os demais trabalhadores da luz que estarão comigo nesse dia. Isso é decretado em forma de palavras, em voz alta. É muito importante que isso seja feito. Eu vejo que muitas egrégoras fazem as orações prontas quando fazem, porque tem egrégora que nem ora, gente. Isso acontece, isso existe, o que é um grande absurdo. Esquecer de fazer a oração, de fechar o campo do paciente quando ele está indo embora e coisas desse tipo, mas já vamos falar sobre isso também. Mas aquela oração que muita gente faz a papagaio, sem nem prestar atenção, faz lá o Pai Nosso, Ave Maria e o Arcanjo Miguel, geralmente o pessoal corre com a oração como se fosse tirar o pai e a mãe da forca, né? Então, quer dizer, a oração é feita sem sentir a oração, né? Sem sentido. A oração ela é feita de uma forma muito automática, no piloto automático. Então, é lógico que é honroso fazer essas orações, né? Com certeza, a gente aqui faz também. Mas eu sempre inicio com uma oração espontânea. Nessa oração espontânea que a gente faz antes do trabalho, por exemplo, a gente tem que trazer todas essas afirmações de como a gente decreta que seja o trabalho e aquilo que está ou não permitido de entrar nesse campo sagrado. Não negligenciem esses decretos e essa oração. Sabrina, tem um modelo de decreto? É espontâneo, no seu coração. Você tem que sentir o que você quer que aconteça nesse trabalho. Quais seres você quer que sejam impedidos de entrar? Fala com a sua boca, com a sua voz em voz alta e a espiritualidade vai ouvir. Você, dirigente, tem autoridade de campo para fazer isso, porque foi dada a você a autorização de servir a ayahuasca. Então você é uma autoridade. Fale com as suas palavras, não precisa decorar oração nenhuma. Cada vez que eu ancoro um trabalho, a minha oração é diferente. Nunca é igual, ela é sempre espontânea. Essa é a parte mais importante. Agora, quais são os recursos que a gente usa para selar esse campo além da oração, para que nenhum ser que não tenha que estar entre? Muitos já conhecem o sal grosso. Ele serve para selar o campo. Primeiro o sal grosso, depois a gente faz uma defumação. Se vocês fizerem uma pequena pesquisa na internet sobre as propriedades do sal grosso, vocês vão verificar que o sal grosso, ele literalmente neutraliza as energias. Olha que lindo, a ciência já explica isso. Tanto que tem muita gente que toma banho de sal grosso para fazer aquele banho de descarrego. Por quê? Porque realmente o sal ele tem essa propriedade de neutralizar o campo energético.
Então você precisa passar o sal grosso e fazer um círculo em volta do espaço onde a consagração vai acontecer. Se for um sítio gigantesco, obviamente não precisa pegar o terreno inteiro, mas aquela casa, aquele espaço onde vai acontecer a consagração. Eleja em qual campo os seus pacientes estarão e poderão visitar durante todo o tempo de cerimônia e sele esse espaço. E depois você vai fazer uma defumação. E a defumação, ela não acontece só antes de começar a cerimônia, ela acontece em vários momentos da cerimônia. Essa defumação você pode fazer com um turíbulo ou então com um alguidar. Você encontra essas ferramentas em casas de artigos religiosos, casas de umbanda. As ervas mais apropriadas para fazer essa defumação, geralmente as que eu uso aqui são, eu acho que não dá para ficar sem, alfazema, arruda e guiné, né? Tem o pessoal que usa o cepá indígena também, que é como se fosse um carvãozinho, que uma pedrinha daquilo já faz bastante fumaça. E aí quem tá com a fogueira, quem tá com fogo sagrado, pode pegar uma brasa e colocar essa brasa em um desses recipientes, ou alguidar ou turíbulo, e você joga essa erva por cima e sai defumando. A defumação é sempre feita do fundo para frente, como se você estivesse varrendo a casa. Você tem sempre que pensar assim, não se faz defumação com o ambiente fechado, você tem que abrir todas as janelas como se estivesse varrendo essa energia para fora. A defumação ajuda muito na transmutação energética. Então, é muito bacana no meio da cerimônia, em alguns momentos. Aqui, por exemplo, antes de abrir cada servimento, a gente limpa todos os baldinhos, porque a gente vai receber uma rainha. A gente sempre parte desse princípio. A ayahuasca é uma rainha. Eu não posso receber a rainha com salão sujo. Então, todos os baldinhos precisam ser trocados. A gente já limpa todos os baldinhos, tira todo e qualquer papelzinho que esteja jogado no campo ali do lado, não importa, a gente limpa tudo. Passa a defumação para poder trazer toda essa limpeza energética e aí a gente abre o portal para o próximo servimento, segundo servimento, terceiro servimento. Se a gente percebe que está tendo muito processo difícil, muita limpeza, muita gente vomitando, coisa do tipo no campo, a gente abre mais um processo de defumação para transmutar toda essa frequência. O altar é de onde parte todo o ancoramento de campo. Então ali está concentrada a vibração que você desejou estabelecer para aquele ritual, para aquela cerimônia. Por isso que você tem que ser muito responsável sobre as estatuetas, arquétipos, se tiver imagem de animal de poder, que você está trazendo ali naquele campo. Então, as velas a gente recomenda que sejam direcionadas para os mestres ascensionados. Eu gostaria de falar rapidamente sobre as velas. Vocês até encontram bastante material sobre o significado das velas na internet. A gente no Guardiões também tem aula só para isso. É bem importante, principalmente no ancoramento, gente. É sensacional. Mas velas são almas, só para vocês saberem, tá? Velas são almas. Então você não pode apagar uma vela que está no finalzinho da chama. Você tem que esperar a vela apagar por completo para depois você acender a próxima. E quando você vai acender as suas velas, você precisa segurar primeiro, fazer uma oração para aquela vela, fazer um pedido para que essa vela ancore o seu altar, para que toda essa vibração que você está trazendo para o trabalho possa se irradiar a partir dali. Então, quem pode acender essa vela? Geralmente o dirigente ou alguém que o dirigente designe para fazer isso. É um papel de muita importância, então não é qualquer pessoa que pode tocar no altar. Se alguém que não estiver em conexão profunda com o dirigente tocar nesse altar, acender essas velas, você vai ter confusão mental no campo. Por quê? Porque aí a energia dessa pessoa que vai começar a ser irradiada. Imagina, você ancorou todo o trabalho num propósito e aí você está literalmente consolidando esse propósito na construção do seu altar e outra pessoa põe a mão nesse altar. É muito sagrado. Então não pode. Somente o dirigente ou alguém que naquela semana da cerimônia tenha trocado energia com essa pessoa através de um sopro de rapé, através de oração ali de mãozinhas dadas, realmente fazendo esse ancoramento de uma forma profunda, é que vai poder tocar nesse altar. Eu sempre deixo um copo com água no meu altar e sal, para poder fazer o filtro, né, energético do que resvala ali também, dos ataques que vem às vezes no altar. Às vezes você vê a vela praticamente ali dançando, a chama da vela dançando. Você percebe que tem muitos ataques. Por isso que o altar sempre tem que ter a sua própria equipe de proteção ali em cima dele. Então a gente sempre deixa o incenso queimando, a gente deixa esse copinho com água e sal.
né? A gente sempre faz constantemente, durante toda a noite, a gente reverencia esse altar, a gente agradece, a gente reza, a gente coloca cristais também, cristais que podem também trazer esse efeito de limpeza, como uma turmalina negra, por exemplo, a gente sempre coloca uma no altar, é tudo muito estratégico, e a gente irradia também as emoções que são bacanas. Eu gosto sempre de usar um quartzo, né, quartzo rosa, que vai trazer essa irradiação de amor para o ritual, né? A gente usa vários cristais em cima desse altar para representar essas emoções, então isso é bacana de vocês fazerem também, né? São elementos que você coloca para que essa irradiação energética para o seu campo esteja condizente com o propósito, principalmente do trabalho. Agora, um dos aspectos mais importantes para que um trabalho de ayahuasca seja bem sucedido é o ancoramento. Eu sei que tem gente que serve ayahuasca e não faz ancoramento. Gente, é um crime fazer isso. O que é o ancoramento? O ancoramento é uma cerimônia que o dirigente faz com seus guardiões na véspera do trabalho. Sabrina, pode ser 2, 3 dias antes? Não é bom que seja 2, 3 dias antes, já explico por quê. Não é bom que seja 2, 3 dias antes porque muita energia pode entrar nesse espaço até chegar o dia do ritual. O que a gente espera é que a energia que vai ser levada para os pacientes esteja o mais pura, limpa, imaculada possível. Então a gente limpa o espaço, o ancoramento tem que ser, se possível, né, no espaço onde vai acontecer a cerimônia. Tem que ter um ritual de ayahuasca só para ancoramento. É essencial que as músicas do ancoramento, caso seja um trabalho com playlist, sejam as mesmas que tocarão no dia seguinte. Muitas mudanças acontecem na playlist através do ancoramento, porque essa é uma oportunidade não só do dirigente e seus guardiões sentirem a energia que será levada para os pacientes no dia seguinte, mas é a oportunidade deles se trabalharem. Porque se não houver esse momento dos guardiões do dirigente de se trabalharem antes, eles vão sofrer todo um processo mais pesado, mais denso no mesmo dia dos pacientes e não vão conseguir levar excelência na forma de atender os seus pacientes. E é preciso ter a consciência de que mesmo que os dirigentes e os guardiões consagrem, aliás, eles têm que consagrar no ritual mesmo de ayahuasca, porque senão eles não entram na frequência energética dos pacientes para ajudá-los, né? Mas é essencial que eles tenham clareza de que eles estão trabalhando, então não é o momento de viverem os seus processos. É claro que mesmo tendo ancoramento, pode ser que aquele guardião ou o próprio dirigente acabe sendo surpreendido pela medicina da ayahuasca com um processo. Ok, tudo certo, somos humanos, né? E a gente precisa ter todo o nosso time de guardiões muito bem treinado para que um possa levantar e resgatar o outro. Mas a diferença quando tem ancoramento é que essa pessoa vai viver o seu processo de pé sem deixar de trabalhar e de uma forma muito firme. Então o ancoramento, ele fortalece o trabalhador da luz para conseguir ajudar os pacientes no dia seguinte. É indispensável. Eu sugeri a vocês que trouxessem para o topo da hierarquia mestres ascensionados e falei que existem os espíritos de combate e limpeza que auxiliam muito no campo. Quais são esses espíritos que geralmente auxiliam nesse combate e limpeza contra obsessores, por exemplo? Os Exus, as pombagiras, os Erês. Tem gente que não sabe, mas os Erês têm mais força, muitas vezes, de trazer uma transmutação energética do que os próprios Exus. Só que essas energias, elas só devem ser ancoradas por pessoas que as compreendam com profundidade. Esses seres podem entrar no campo como auxiliadores, mesmo que você não compreenda essas energias, apenas se você delegar ao seu mestre ascensionado a tarefa de recrutar os trabalhadores que estarão ali na cerimônia daquela noite. É assim, por exemplo, que eu faço. Eu não faço nenhum tipo de evocação direta. Por quê? Porque eu não sou especialista. Eu não entendo sobre esses seres com profundidade. Já estudei muito sobre eles, mas eu não sou um bandista, por exemplo, para ter uma compreensão profunda, ou até mesmo o pessoal do Candomblé que também trabalha muito com essas vibrações. Como eu não tenho profundidade para falar desses seres, eu deixo tudo para o Mestre Jesus. Então eu sempre digo no meu decreto inicial, recrute os seres, os trabalhadores da luz que puderem estar aqui contribuindo, orixás, caboclos, guias, todos aqueles que puderem ser contribuição. E eu já recebi, gente, reverência de Exu em trabalho crístico, a pedido de Cristo. Olha que lindo, eu já tive Exu trabalhando no meu campo
sem que eu tivesse evocado esse ser, mas ele foi designado por Cristo para trazer uma limpeza em um momento que eu precisava muito que o campo recebesse esse trabalho. A natureza se comunica com a alma de cada um de nós através dos 4 elementos. Eles são primordiais em um trabalho de ayahuasca e todos os 4 elementos transmutam, ajudam para tirar as pessoas, por exemplo, de peia, e simplesmente é fantástico. A pessoa está numa posição, por exemplo, não consegue se mover muito, está fraca. O que você faz? Leva ela para pisar na terra, pisar na grama, se aterrar, literalmente. Muita gente estava perguntando no grupo como sair da força da ayahuasca se estiver forte demais. Como é que faz esse aterramento? Gente, olha a palavra, aterramento. Você quer sair do astral, você quer descer. Primeira coisa, espalma as mãos no chão, pisa com o pezinho descalço no chão. Elemento terra para aterrar. É tão óbvio, mas ninguém pensa. É o elemento da natureza para trazer centramento. E o elemento água? Quem aqui, por exemplo, em um processo que está chorando muito ou está passando por aquela super peia, já recebeu um escalda-pés ou um lava-pés com água geladinha, né? Geralmente a água quente quando está frio e água fria quando está muito calor. É essencial, é incrível receber essa aguinha nas mãos e nos pés. É sempre bom para quem é dirigente de casa ter uma bacia para esse tipo de processo, porque salva um paciente muitas vezes. Não precisa ele sair da força da ayahuasca, ele só precisa focar numa sensação diferente para que ele consiga sair daquele processo que ele está vivendo. Então a água, ela é um super elemento. O elemento ar, através de técnicas de respiração, como os pranayamas do yoga, entre técnicas como breathwork, a gente tem o rebirthing, né? Tem diversas, aquela respiração consciente em que você respira, inspira devagar, pausa a respiração e solta devagar, coisas assim. Auxiliam fortemente nos trabalhos de ayahuasca. E o elemento fogo é o maior transmutador de energia que existe. Você pode, por exemplo, colocar toda aquela energia e vibração a ser transmutada em uma lenha e oferecer aquilo de forma intencional para o fogo. Só o fato de você ficar perto do fogo, você já transmuta muita energia, mas é muita energia mesmo. Então os 4 elementos da natureza, eles são salvadores durante um processo de ayahuasca, né? E quem quer descer da força, eles auxiliam muito. Eu vi gente falando sobre a banana, como é que sai da força quando o processo está intenso demais. Bom, existem várias formas, eu acabei de falar para vocês como é que você reduz a força, como é que você traz um centramento ou reorganiza a tua mente nessa força, que é o que eu considero mais adequado. Em vez de sair da força, organizar essa força, sentir essa força de uma forma mais branda, de uma forma mais evolutiva, vamos colocar assim. Sustentando a peia sem perder os aprendizados. É formidável, mas a gente sabe que tem casos em que realmente a pessoa entra no maior desespero e aí precisa mesmo descer da força, né? E aí quais são os mecanismos que a gente tem? A gente tem o rapé, que é uma medicina que trabalha muito bem em parceria com a medicina da ayahuasca. O rapé, ele é a manifestação da energia masculina, e como que a gente teve primeiro foi o masculino, a gente costuma abrir com roda de rapé aqui na chave mestra, e a gente deixa o rapé para alto sopro, mas em momentos estratégicos. A gente abre as rodas de rapé, a gente abre os portais, porque tem pessoas que realmente são viciadas em rapé. O rapé tem tabaco, o rapé tem nicotina, então se usado de forma inadvertida durante a semana, em casa e com muita frequência, a pessoa fica toda hora soprando rapé, e isso também é uma certa fuga da própria força da ayahuasca. Então a gente sempre pede que se respeitem os portais. A gente abre esse alto sopro e o sopro no irmão, mas no momento certo. No final das contas, o que faz diferença quando a pessoa sopra o rapé, recebe o rapé para aterrar, é a intenção que é colocada, porque a medicina do rapé, ela tanto é feita para a pessoa entrar na força quanto para a pessoa sair da força. Então o que faz a diferença ali é a intenção que é colocada, é o decreto que é colocado no momento em que a pessoa vai receber esse sopro. Agora sobre banana, eu vi alguns irmãos comentando ali no grupo e é interessante falar sobre isso. A banana, ela é muito apontada como sendo uma forma de aterramento, porém a banana, ela tem tiramina, né? Não só o triptofano, mas ela tem tiramina e aumenta a disposição de serotonina no cérebro, o que intensifica a força da ayahuasca. Mas eu já tirei pessoas da força da ayahuasca com banana. Por quê? A paciente chegou para mim e falou, se eu comer isso aqui, eu vou sair da força? Eu falei, em menos de 2 minutos. A pessoa acreditou no que eu disse e ela saiu da força. Então foi o poder da sugestão que fez com que essa pessoa aterrasse e não a banana propriamente dito.
E por último, mas não menos importante, nós temos que trazer aqui é que todos os portais que foram abertos ao final da cerimônia também precisam ser fechados, e quem faz isso é o dirigente. Então, se por acaso algum paciente, porventura, pedir para sair mais cedo da sua cerimônia, você tem a obrigação de segurar as mãozinhas desse paciente, decretar que todos os portais e o campo dele esteja fechado, selado, para que nada entre e que as curas dele sejam carregadas com ele, mas que todo o processo de limpeza fique naquele espaço. Isso é essencial. Eu já vi muita gente sair mais cedo, receber um beijo de tchau e não receber esse selamento, e depois a pessoa fica falando que ficou na força da ayahuasca 1 semana, 2 semanas, porque ficou com o portal aberto, porque ficou tendo processo depois da cerimônia, e isso não pode acontecer. Ninguém pode sair na força. Ah, eu tô quase bem. Não, tem que sair completamente aterrado. Você não pode finalizar um trabalho de ayahuasca enquanto todo mundo não tiver saído da força. Se necessário for, prolongue a sua playlist para isso. Ah, mas eu tinha um compromisso de horário. Então, assim, avisa antes para os seus pacientes. É que nem avião. Você chega ali para entrar num avião, você vai chegar para o piloto e falar: piloto, abre a portinha que eu vou descer de paraquedas aqui porque eu tenho um compromisso agora já e eu preciso descer. É uma nave, gente. É um avião, subiu, só vai sair quando a nave pousar, e a nave só pousa quando todo mundo sair da força. Então já fale para os seus pacientes, não marquem compromissos um dia depois da ayahuasca, porque você só vai sair do trabalho quando o trabalho terminar. Isso é muito importante para você que é paciente, para você que é dirigente, tenha firmeza com relação a isso. É imersão, é retiro espiritual num trabalho de ayahuasca. Então tenha clareza que esse é o processo e é muito sério isso. Chegamos agora ao final dessa aula. Quero ressaltar aqui uma das coisas que a gente bateu bastante na tecla foi sobre o poder da intenção, o poder da sugestão, e a gente vai falar disso mais aprofundadamente na aula de amanhã, onde a gente vai falar sobre reprogramação mental. Eu espero de todo o coração ter sido contribuição para você com essa aula. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos esse conteúdo aqui e aproveita que amanhã a gente vai falar sobre reprogramação mental e vai trazer uma oportunidade maravilhosa para você que quer se aprofundar ainda mais na medicina da ayahuasca. Eu vejo você amanhã.